Olá pessoal, todos bem? Voltando aqui para falar hoje de economia e o assunto de hoje é revisão. Hoje nós vamos falar do que já vimos, porque semana que vem, sexta-feira, no mesmo horário, 19h30, nós iremos fazer a nossa provinha de economia. Coisa simples, não se desespere agora, porque não tem motivo para isso. Muito bem, economia. O que nós vimos até agora de economia foi um assunto bem simples e bem curto. Então eu vou falar do todo de uma vez e você vendo esse vídeo, se você não assistiu nenhuma aula, só com esse vídeo já vai dar para fazer a prova. Então presta atenção. Economia. O que ela estuda? A economia estuda aquilo que é escasso. Então aí você já vê uma parte importante da economia que é com relação a dois tipos de bens que tem no nosso planeta. São os bens chamados de bens econômicos e bens chamados de bens não econômicos ou livres. Os bens econômicos, que é o que nós estudamos em economia, são os bens que são escassos ou que passam por um processo de produção. E os bens livres ou não econômicos, que não nos interessam agora, são aqueles que são encontrados em abundância na natureza e por isso não tem valor, porque você encontra ele em todo canto. É importante saber então que a economia estuda os bens econômicos. Em outras palavras, a economia estuda o que é escasso ou que passa por um processo de produção. Dito isso, você já matou a primeira questão da prova, o que é economia. Lembra que a economia trabalha com tendências? Então, veja só. O mercado, ele funciona baseado numa lei só. Que na verdade são duas. E que lei é essa? Na verdade, são duas leis e uma relação. Então o mercado funciona baseado numa relação. Que relação é essa? A relação de demanda e oferta. Essa relação nós vamos falar daqui a pouco. E dessas leis também nós vamos falar daqui a pouco. Lei da demanda, lei da oferta. Agora é importante que você saiba também que dentro da economia nós temos três tipos de bens. São chamados bens de produção, bens de capital e bens de consumo. Você tem que saber o que são esses três bens, é a segunda questão da prova. Bens de produção são as matérias-primas. Bens de consumo são os bens que servem para fazer o processo de produção de um bem de consumo. Ou seja, são as máquinas, são os equipamentos utilizados, os veículos que são utilizados para prestar um serviço. Então, os bens de capital são bens intermediários. Então, eu compro uma máquina de quê, meu Deus? De fazer sorvete. O leite, sei lá o que faz o sorvete, o que for usado para fazer o sorvete, o material, os produtos, são chamados bens de produção. A máquina que faz é chamado bem de capital. E o sorvete pronto é chamado bem de consumo. Então, o bem de consumo é o bem que vai para o consumidor final. É o produto acabado já pronto. Certo? Então, é bom ter noção desses três bens. Bens de produção, bens de capital e bens de consumo. Depois, a gente vai para, agora sim, a relação de oferta e demanda. Essa relação, ela controla todo o mercado. Que relação é essa? É a relação de procura e de oferta de um produto ou serviço. Ela que mantém o equilíbrio em todo o mercado. Porque se eu tiver muita oferta e pouca procura, a tendência é quem produz parar de produzir. Se eu tiver muita procura e pouca oferta, a tendência é aumentar a oferta, aparecerem concorrentes, para poder equilibrar isso, porque tem muita procura e pouca oferta. Na verdade, se for dependendo do produto, o ideal é que seja uma procura maior do que a oferta. Então essa é a relação, elas têm que ter um equilíbrio. A relação entre a quantidade procurada e a quantidade ofertada tem que ser equilibrada. Lembrando que não é necessário que seja ofertado exatamente a mesma quantidade. O equilíbrio não está na quantidade ser igual. A quantidade ofertada e a quantidade
demandada. O equilíbrio está em a oferta ser viável e ser lucrativa para quem produz e a demanda ser de um tamanho que compense a produção. Não necessariamente ser a mesma. Isso vai depender de um monte de cálculo para saber se depois de um ponto X vale a pena continuar produzindo, porque se essa produção a mais, mesmo tendo demanda, vai aumentar o meu lucro ou vai acabar diminuindo pelo custo da produção. O que interessa para a gente é que você entenda que a relação demanda e oferta tem que ter um equilíbrio. E o que é demanda e o que é oferta? Demanda é a procura, oferta é a oferta. Certo? E aí nós vamos sim para a parte que é mais puxada um pouquinho, mas é bem tranquila também, que é a parte das leis. A lei da oferta e a lei da demanda. Vamos começar pela lei da demanda. O que diz a lei da demanda? Diz que quanto maior o preço, menor a demanda. Em outras palavras, a relação preço-demanda diz que a demanda é inversamente proporcional ao preço. Simples assim. Quer dizer que se eu diminuir o preço, eu aumento a demanda. Se eu aumento o preço, eu diminuo a demanda. E essa relação, nós vamos falar dela mais profundamente daqui a pouquinho. Eu só vou citar logo a lei da oferta. A lei da oferta diz que a oferta é diretamente proporcional ao preço. Quanto maior o preço, maior vai ser a oferta. Vamos entender isso. Olha, se eu vou ofertar um produto que eu tenho um custo de produção e esse produto vale pouco, o meu lucro vai ser pequeno. Então eu vou ter muito trabalho para um lucro pequeno, não vai compensar. O mercado não vai estar atraindo muitas pessoas para querer ofertar aquele produto. Então a tendência é que eu tenho menos empresa, eu vou ter menos empresa produzindo aquilo. Um exemplo é a cana. Quando a cana tinha um valor alto, a região da gente aqui quase toda era de cana. O preço da cana caiu, a oferta da cana diminuiu. Até para ver se essa diminuição melhora o valor da cana, porque se eu diminuo a oferta, a tendência é ela ficar mais escassa, e ela ficando mais escassa, o preço sobe. Com relação à demanda, o que é importante saber também? A demanda ela sofre influência de outros fatores que não só o preço. Né? Então veja, se eu na demanda mantenho o preço do produto que eu estou analisando, mas altero, e aí é importante que você conheça isso, que isso também vai estar na prova, é a terceira ou quarta questão da prova. Não, a terceira questão da prova é defina a lei da demanda e a lei da oferta. E a quarta questão da prova é essa que eu vou falar agora. Explique o que é um bem substituto. E o que é um bem substituto? É aquele bem que as pessoas passam a consumir quando o bem que elas consumiam sofre uma alteração no preço. Então, o bem substituto é assim. Você compra margarina, mas gostaria de comprar manteiga. Então, o preço da margarina aumenta. Aí você pensa, ou melhor, você compra manteiga e Você compra margarina. E aí, o preço da margarina aumenta. A tendência é que se esse preço aumentar a ponto de você achar que não vale mais a pena comprar margarina e que vale mais a pena comprar manteiga, vai ter um aumento na demanda da manteiga e uma diminuição da margarina. Então, eu não mexi no preço da manteiga, mas houve uma alteração na demanda. Por quê? Porque o produto substituto alterou o preço dele e as pessoas acharam que era mais interessante, então, consumir logo a manteiga, que o preço da diferença ficou bem pequeno, ficou bem menor. Então, o produto substituto é aquele que entra no lugar do produto que foi alterado. Então, eu não mexi no preço da manteiga, mas de repente ela passou a ter uma demanda maior. Por quê? Porque foi alterado o preço da margarina. Então, produto substituto é isso.
Quinta pergunta da prova, e já para encerrar, é essa daí, ó. O que é um produto complementar e como ele afeta a relação da demanda. O produto complementar é aquele produto que está ligado diretamente ao produto analisado. Então você pode associar, por exemplo, o pneu ao veículo, a gravata e o paletó. Então vamos pegar a gravata e o paletó que fica mais simples. Eu aumento o preço do paletó. A tendência é que a venda de paletó diminua. E automaticamente tende a diminuir também a venda de gravatas. Por quê? Porque é uma relação entre a gravata e o paletó. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a manteiga e o pão. São produtos complementares. Então, se eu aumento muito o preço do pão, a tendência é que as pessoas consumam menos pão. E aí, a consequência disso é que elas também vão consumir menos manteiga. Mas eu não mexi no preço da manteiga. Então, são dois fatores que alteram a demanda e não estão ligados ao preço do produto analisado. Quais são esses dois fatores? A alteração no preço do substituto ou a alteração no preço do complementar. E existem mais duas situações. Que essa vai ser a sexta pergunta. Agora que eu lembrei. Que são duas situações que diz o seguinte. Uma delas, a renda do consumidor. Ora, se o consumidor tem uma variação na sua renda para mais ou para menos, a tendência é que ele passe a consumir mais ou menos determinados produtos. Então eu não terei o preço do produto, mas a demanda por ele vai cair. Por quê? Porque a renda do consumidor mudou. Se ela mudar para mais, o que acontece? Ele pega produtos que ele considera inferior, passa a consumir menos e começa a consumir mais produtos que ele considera superiores. Se a renda cai para menos, o processo é o contrário. Ele passa a consumir, deixa de comer carne de primeira, deixa de viajar e vai consumir outros produtos que são, deixa de viajar para o exterior e começa a viajar para o Brasil mesmo. Ele começa a mudar o seu consumo de acordo com a sua renda, sua nova renda. Então, o terceiro fator, que altera a demanda sem alterar o preço do produto, é a renda do consumidor. E o quarto e o último é o gosto ou vício. O gosto ou vício, eles independem de preço. Então, quem tem dinheiro para comprar uma Ferrari, vai comprar a Ferrari independente do preço dela. Independente dela aumentar ou diminuir o preço. Se brincar, se ela aumentar, é capaz de aumentar o número de pessoas querendo uma Ferrari, por conta do status. Assim como o vício. Quem fuma não vai parar de fumar porque o cigarro aumentou de preço. Entende? Então, é uma variação no consumo que não ocorre por conta do preço. Todas que a gente falou até agora são alterações que vão mudar a demanda. E agora eu estou dando essa última situação em que ela não vai ser alterada por conta do preço. O preço pode aumentar ou diminuir e o consumo vai continuar praticamente o mesmo. Remédio para o coração. A pessoa que precisa tomar um remédio não tem muita opção. Então, se o preço mudar, ela vai continuar consumindo mesmo assim. O consumo vai se manter provavelmente muito perto do mesmo, certo? Então, gente, esse é o assunto da nossa prova, bem curtinho, bem pequenininho, bem simples. Eu espero ter sido bastante claro e a gente se encontra na próxima semana para falar da prova. E sexta-feira agora, às 19h30, a gente vai fazer a de TGA. Então não corra, não morra e não deixe de fazer a prova, certo? Até sexta-feira. Um grande abraço e continue vivo. A gente se encontra logo, logo nos corredores da faculdade.